Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional baseado no livro de Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 13, versículo 20 na nova versão internacional, que diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O romancista, filósofo e teórico da literatura, da linguagem, Umberto Eco, deu uma de suas declarações mais emblemáticas. Segundo o autor de O Nome da Rosa, o livro mais famoso, mais conhecido do Umberto Eco, ele, numa entrevista, disse: a internet deu voz a uma legião de imbecis. O tempo tem demonstrado que a afirmação do escritor tem certa razão. Com o avanço da internet, podemos observar vários influencers nas redes sociais. Na realidade, isso já se tornou até mesmo uma profissão. Os influencers são pessoas com muitos seguidores em suas redes, o que faz com que suas falas e opiniões tenham muita importância. Muitas pessoas até mudam seu estilo de vida para se adequar a tal modo de viver do tal influencer. E em muitas situações, essa influência é nociva, à medida em que espalha desinformação, futilidade, ignorância e, conforme o texto de Provérbios nos diz, texto que nós acabamos de ler, o influencer pode tornar-se uma companhia tola, incentivando comportamento típico de pessoas nécias. A grande questão sobre essa situação está na forma como nós, que queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, devemos nos comportar em meio a tudo isso. Muitas das coisas que vemos nas redes podem acabar nos influenciando, como comer, beber, comprar, comportar, viver, enfim. Podemos imaginar que essas coisas são superficiais e que não há perigo algum em seguir o que o influenciador ou influenciadora fala, mas a realidade é bem diferente. Nós, cristãos e cristãs, precisamos entender primeiro que a nossa maior influência deve ser a vida de Jesus, que está narrada nos Evangelhos, no Novo Testamento da Bíblia. Além disso, devemos lembrar que Deus coloca em nossa jornada de fé pessoas sábias, que caminham conosco a fim de nos ajudar. Nas comunidades de fé, há gente de todo tipo, com os mais diversos problemas. Existem pessoas que buscam sempre o bem e que estão sempre em boas companhias. Dificilmente criam um problema. No entanto, há aqueles e aquelas que se parecem mais com ímãs e só atraem companhias ruins. É difícil entender por que essas pessoas buscam a presença de pessoas sem caráter e distantes dos princípios do Evangelho de Cristo, mas há gente que é especialista nessa prática. A impressão é que elas só ficam felizes entre os profanos. E, infelizmente, sempre há consequências, muitas vezes dolorosas, apesar de quase todos, de certa maneira, como podemos dizer, afirmarem que essas coisas não as afetam, e sempre dizendo: eu me garanto. Bobagem. Não há nenhuma garantia de que isso será dessa forma, de que não se pode, que se pode misturar com aqueles e aquelas que não têm nenhum compromisso de fé, com nenhuma fé
cristã e achar que isso não os influencia. Certamente não há garantia de que essa influência não ocorra. Sempre ocorrerá. Nós somos, de certa maneira, pessoas que, na medida em que nos agrupamos com outras pessoas, essas outras pessoas acabam nos influenciando de alguma maneira. O sábio de Provérbios assevera que as companhias que uma pessoa tem infalivelmente a influenciam e acabam dando um destino diferente ao seu futuro. Ele começa falando dos sábios. Eles buscam a presença de pessoas que têm características que lhes agradam e que eles valorizam, de modo que essa pessoa sensata anda com os sábios. A influência deles é tão positiva que o sábio fica cada vez mais sábio. Por fim, essa companhia benéfica age tanto tolhendo e impedindo o que é mal, como cultivando o que é bom, justo e agradável a Deus. Normalmente, esses relacionamentos são bons para ambas as partes e todos eles se tornam mais sábios e tementes ao Senhor. Mas que dizer de quem atrai más companhias? O texto diz que acabará mal. O companheiro dos tolos, é o que diz o texto de Provérbios, por mais que tenha confiança em si mesmo, demonstra não ser confiável desde a desobediência de se afastar de pessoas ruins, rebeldes diante de Deus. A partir daí, cada prática corrompida é cultivada aos poucos e desenvolvida sem que se perceba, até que o tolo se torna tão mau quanto seus pares, ou pior. E isso vale para influências de origens diversas, inclusive das redes sociais e seus influencers. E o que é mais triste é ver isso acontecer com gente que tinha tudo para estar bem em sua vida de fé e de ser abençoada por Deus. Devemos observar sempre as boas lideranças ao nosso redor, irmãos e irmãs de fé que nos encorajam na vida espiritual, pessoas com a sabedoria que vem de Deus e principalmente dos ensinos de Jesus Cristo. Essas devem ser nossas influências, modelos a serem seguidos. Vamos ao outro lado da moeda. Também somos e devemos ser influenciadores. Devemos sempre dar bom testemunho em tudo o que fazemos, para que as pessoas ao nosso redor vejam quem é o nosso Deus, como Ele é bom, amoroso e justo. Pessoas precisam de ajuda na caminhada com Deus e nós precisamos de sabedoria divina para apoiá-las. Nossa oração de hoje é: nos ajude, Deus, a reconhecer as pessoas que trabalham para o teu reino, que se espelham em ti, pois elas sim devem ser nossas influências, e que possamos também influenciar outras pessoas a seguir o caminho da sabedoria que vem de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, nos ajude a continuar fazendo vídeos como este. Que Deus abençoe sempre a sua vida.